Por que estou usando uma espada japonesa junto com um gambezão europeu? Isso não faz sentido. Choque de culturas, apropriação cultural, vamos perder a cabeça. Shadiversity. Classificações, eu sou Shad e neste episódio de Armas da Cultura Pop Analisadas eu quero olhar para uma arma icônica no anime. Tenho um carinho especial por anime, pois costumava ser um otaku assumido. Eu amava imensamente quando era bem mais jovem, admito. Hoje em dia não assisto tanto e o filme tem que ser particularmente bom para me interessar. No entanto, existe um anime que ainda posso assistir e apreciar, mesmo com muitos dos tipos de erros e falhas humorísticas e todas essas outras coisas, mas esse é o clássico anime Rurouni Kenshin, também conhecido como Samurai X. Na verdade, é uma história de redenção realmente emocionante e, em toda honestidade, o filme Samurai X. Há filmes antes da série chamada Samurai X. A série de televisão é Rurouni Kenshin, com uma espécie de subtítulo Samurai X, Rurouni Kenshin, Samurai X. E então há um filme depois, o Samurai X também, mas há como Confiança, Traição. E esqueço o último, porque faz um tempo, uma ótima animação. E quero dizer, confira isso agora. Claro que é luta de espadas de fantasia. Ok. E isso é uma das coisas interessantes que acho que realmente deu origem a alguma da mitologia em torno da katana. E eu sei que estou me distraindo porque este episódio vai ser uma análise aprofundada da espada de lâmina reversa de Kenshin Katana, a Sakabato, que eu acho que é apenas japonês para espada de lâmina reversa, mas é essencialmente uma katana com uma lâmina na borda de trás. Então vamos olhar para isso. Mas a coisa é o que eu acho interessante. Ah, desculpe, eu tenho que fazer o japonês adequado, maneira de embainhar a katana foi muito mal feita, eu sei. De qualquer forma, uma das coisas que acho interessante na cultura pop japonesa e coisas assim, é que, claro, em qualquer história de aventura de fantasia, você quer que os espadachins sejam melhores do que nunca, e as espadas façam coisas super-humanas e incríveis, mas no contexto do show, as espadas não são mágicas ou encantadas. Nas interpretações de fantasia europeia, quando a espada faz algo sobrenatural, é devido a uma natureza mágica ou material especial. Já com a katana, o contexto dos shows é que são apenas espadas normais. Ok, e então eles estão fazendo coisas incríveis como cortar pilares de pedra ao meio, metal ao meio, coisas assim. E então as pessoas que se envolvem demais nesses shows, eu realmente sinto às vezes, especialmente quando você é jovem, ok, quando você é jovem, você pode meio que entender esse mal entendido, é que espadas, essas katanas, elas podem simplesmente cortar qualquer coisa, quando não, na realidade, é uma espada. Ok, um pedaço de metal afiado, a katana tem forças no corte particularmente, mas não é a melhor e não é a única que é tão boa em cortar. Olhe para o Falchion, olhe para o Tola, olhe para o Messa, ok, cortadores realmente bons e loucos, e eles caem na mesma categoria que a katana, porque a katana é particularmente boa em cortar, são suas forças e fraquezas. Quais são algumas das fraquezas com a katana? Bem, ela não tem quase tanto alcance quanto outras espadas. Esta é uma espada de armar, de uma mão europeia, e olhe para os comprimentos da lâmina. Ok, eles são os mesmos comprimentos de lâmina, ok? Mas a katana é uma arma de duas mãos. Esta é de uma mão, e se você quiser comparar espadas longas de duas mãos, olhe para a distância da lâmina, o comprimento antigo da lâmina, certo? Então, e uma das outras fraquezas, menos proteção para a mão com a katana, então eu vou dizer que não é uma grande espada ou uma bela espada, e tem forças particulares no corte, mas não é a melhor espada do mundo. Tem fraquezas também, assim como todas as outras espadas, como esta espada, nem de longe tão boa em cortar quanto esta, mas você pode conseguir espadas longas mais pesadas que são feitas para cortar. Esta é como uma besta de empurrar, ok? Ainda eficaz em cortar ou eficaz o suficiente, e isso vem de várias críticas que eu olhei, mas de qualquer forma essas são apenas algumas ressalvas breves, quase necessárias, que eu preciso mencionar sempre que a katana é mencionada em qualquer contexto, porque há tanto elogio excessivo para a katana e ódio excessivo por ela também. Eu tenho uma série inteira sobre a katana, uma série de 5 partes entrando em profundidade, como elas são feitas e tudo mais. Então, se você quiser minhas opiniões aprofundadas sobre isso, confira esses vídeos, até mesmo aqueles onde eu comparei a katana com a espada longa, bem como uma katana versus espada longa. Você vê minha cabeça brilhando aqui. Isso é o que acontece quando o sol sai. Depois que você ajusta os níveis de brilho na sua câmera, vai mudar no meio do caminho. Prepare-se para um corte brusco. Então agora vamos entrar neste anime.
tipo de adaptação na katana, né? A espada de lâmina reversa de Rurouni Kenshin ou Kenshin Homura. Então, no contexto desta série, Kenshin ele era o lutador de espadas mais mortal e insano do mundo, porque ele havia aprendido uma das maiores técnicas de luta de espadas de todos os tempos, o Hiten Mitsurugi. Agora, claro, isso é fantasia, cultura pop e coisas assim, porque como no contexto do show, Hiten Mitsurugi tem certos movimentos e parte disso é que há muitos ataques enquanto desenha, sabe, Iaijutsu, e também é insanamente rápido. É como um dos estilos de luta de espadas mais rápidos de todos os tempos, mas isso é fantasia. Ok, a velocidade realmente depende do tipo de arma que você está usando, e a katana não é a arma mais rápida do mundo, aliás, está realmente no final pesado do espectro para o seu tamanho. E então é o tipo de arma e o indivíduo que a usa que lhe dará velocidade. E então existem manobras lendárias super insanas que o Hiten Mitsurugi tem como parte dele, o que o torna quase a técnica de luta de espadas imbatível. Há o Ryukuzan, mas não lembro exatamente qual era. É ou aquele em que ele ataca tão rápido que ataca de todos os ângulos, mas então há o super ataque de desenho, quase à velocidade da luz, chamado a macaca no Hidemeki. Eu realmente gostei do show, né? Eu até consigo lembrar desses japoneses, provavelmente estou pronunciando-os horrivelmente, mas de qualquer forma, o maior espadachim de todo o mundo e durante a Revolução Meiji, não porque era a coisa novamente na história, anime, faz muito tempo, Revolução Meiji, então Rurouni Kenshin é baseado em um período histórico no Japão, e ele estava lutando para reinstalar o imperador japonês, derrubar o shogunato. Eu sei que vai ser tantas pessoas me corrigindo nos comentários, de qualquer maneira, ele matou milhares de pessoas, quase milhões, e ele era, no contexto do show, uma das maiores razões pelas quais a revolução foi bem sucedida, porque Batosai, o matador de homens, era apenas este assassino insano, depois ele faz um voto para nunca mais matar, ok? Mas ele tem essa incrível habilidade com a espada, como ele é o maior espadachim que já viveu, e então, como uma espécie de... É interessante, né? Isso é meio estranho, mas eu entendo, é que ele recebe uma espada porque ele está lutando, e você finalmente descobre isso no anime. Ele recebe uma espada que tem uma lâmina na borda reversa. Agora isso é estranho, porque alguns, como eu novamente, faz um tempo, mas eu me lembro de algumas pessoas dizendo que você não pode matar com essa espada. Bem, obviamente você pode, você só precisa virar a lâmina para frente, e ele usa a lâmina em sua espada de lâmina reversa para cortar coisas o tempo todo, não pessoas, mas ele corta como lâminas, pilares de pedra e coisas com a borda reversa, e então eu quero falar sobre quão eficaz seria ter uma espada com uma curva inversa como essa, porque, adivinha, elas realmente existiam, espadas como a de Kenshin Homura, Batosai, o matador de homens, a Sakabato de lâmina reversa do Samurai X realmente existiam, não em katanas, e elas estavam em diferentes períodos históricos. Então eu vou falar sobre isso, mas é sugerido que, porque tem uma lâmina na borda de trás, você não pode matar ninguém, porque os melhores movimentos que o Hiten Mitsurugi emprega requerem uma lâmina curvada como essa, particularmente porque grande parte dos ataques do Hiten Mitsurugi são ataques de desenho e coisas, e sim, ok, não gosto, eu não estou tentando, se você está se perguntando do que eu estou falando, são aquelas pessoas que dizem, Jen, você não pode fazer isso, eu sei que você nunca fez isso antes, essa era uma espada ruim, eu nem mesmo tentaria de novo, claro que eu sou ruim, porque não é um estilo em que eu treinei. Ok, então tentando desembainhar a espada e atacar em um único movimento com a lâmina na borda reversa, e então isso é eu segurando, é possível, na verdade, quão possível é isso? Eu preciso verificar isso, porque foi realmente muito mais fácil do que eu esperava. Então, se eu estivesse tentando, veja a curva, eu estou pegando na borda reversa, é regular, você não precisa fazer assim. Ok, então agora desembainhando e atacando em um único movimento, na verdade não foi tão difícil. Corte brusco que tem um efeito em você. Então, curiosamente, muitos dos grandes movimentos finais, então o Hiten Mitsurugi é baseado na técnica de desenho, e eu acho que você seria capaz de fazer isso com a lâmina na borda reversa tão bem, e golpear com a lâmina, e então fazer grandes cortes, e então a ideia de que você não pode matar ninguém com uma espada, onde a lâmina está na borda de trás, realmente não funciona. Há um pouco de falha na lógica com isso, mas dito isso, eu realmente sinto que a lâmina estar na borda de trás está lá, quase como se fosse um teste da verdadeira penitência de Kenshin, ok?
Ele está realmente arrependido pelo que fez, pois em muitas situações as pessoas com quem ele luta merecem ser mortas. Ok, eles precisam ser eliminados. É meio que a coisa toda do Batman e Coringa, certo? Se o Batman simplesmente matasse o Coringa, mas primeiro derrotasse o Coringa, ele teria salvado muitas vidas. Mais tarde, no entanto, as mortes que Kenshin causou o marcaram emocionalmente de forma tão profunda que parece que terá um impacto psicológico maior se ele matar novamente. Ele sente que voltaria a ser o retalhador e se tornaria novamente uma máquina de matança imparável, e ele não quer que isso aconteça. Ele sente que matou injustamente durante a guerra. Em uma guerra, o personagem considera as mortes como assassinatos, embora eu reconheça que as circunstâncias são diferentes. Ok, e ao voltar à sua antiga personalidade, ele simplesmente matará todos. Então até mesmo matar os caras maus é demais. Ele não matará uma única alma, porque sente que isso acontecerá com ele. E, portanto, parece que, como um verdadeiro teste de sua sinceridade, ele tem uma espada que ainda tem a capacidade de matar. Ok, bem, ela pode matar mesmo atingindo com a borda cega, mas vamos aceitar, é um programa de televisão, ela pode matar com uma lâmina e ele só precisa reverter isso. Há momentos em que ele fica tão irritado com o assassinato e o sangue jorrando que quer punir essas pessoas. Ele meio que faz o grande segurando pela lâmina, parece que vai matar, mas é um bom show por um motivo. A tentação de matar está sempre presente e por isso as espadas têm lâmina na borda de trás. Se não houvesse intenção de matar, teriam apenas uma espada sem corte, ainda podendo matar, mas com muito mais dificuldade. Então, quão eficaz seria a Sakabatsu nesse caso? Quando ele agira do jeito errado, bem, é engraçado, o jeito errado, o jeito certo, com a lâmina na borda de trás. Bem, é engraçado quando eu digo lâmina na borda de trás. Eu realmente não considero que esteja na borda de trás, porque existem espadas que têm curvas inversas, então realmente é apenas uma katana de curva inversa, essencialmente, mas para uma katana, elas não têm curvas inversas, então é por isso que é uma inversa, eu entendo isso. Ok, mas o que é essa espada que tem uma curva inversa? Bem, olhe para a Falx do Kian e eu provavelmente estou massacrando a pronúncia como sempre, mas... Ok, então uma espada de lâmina reversa Falx, até eu disse, espada de lâmina inversa. Realmente parece que isso é uma adaptação de um instrumento de agricultura como uma foice, e então apenas feito como uma arma adequada como... Ok, podemos usar essa arma, vamos torná-la mais parecida com uma arma? Vamos, porque geralmente as foices têm uma curva muito forte. Enquanto com a Falx do Shen, Falx da Xian, acho que é da Xian com a Falx da Xian, as curvas não são tão pronunciadas, mas há variação. Há aquelas com curvas mais largas e há aquelas com curvas tão rasas quanto o que vemos aqui. E são espadas muito eficazes, mas o que é interessante sobre essa ideia é que ter uma curva normal, ok, em uma espada é muito mais comum do que uma curva inversa. Elas existiam, mas por que uma é tão significativamente mais proeminente do que a outra? Bem, é claro que se resume à exata mecânica do que está acontecendo no corte com o tipo de curva que está na lâmina, e não é para dizer que a curva inversa é universalmente pior. Há pontos fortes e fracos, né? Geralmente sinto que provavelmente há mais pontos fortes para a curva regular, mas com a curva padrão que você vê em uma katana, eu mencionei isso muitas vezes antes, isso realmente não aumentará a taxa de corte, ou se não o faz, e eu fiz testes com isso, certo, é tão mínimo que não vale a pena mencionar. O que a curva ajuda é com o alinhamento da borda. Ok? E podemos ver isso com o simples teste, ok? Se eu descansar a katana aqui e deixá-la, veja, ela faz isso, então apenas deixe-a descansar, ela naturalmente rola para o correto alinhamento da borda por causa da maneira que a estrutura da lâmina é. Então veja, então mesmo assim sim plana, apenas deixe-a rolar e olhe para isso, correto alinhamento da borda. E então é bem conhecido que a katana tem uma propriedade muito interessante que muitos entusiastas e especialistas em espadas atribuíram a isso. E eles dizem que é perdoável no corte. O que isso significa? Bem, significa que quando você faz um corte com uma katana e seu alinhamento de borda está desligado, o que é alinhamento de borda? Significa que a lâmina, ok, a borda real está enfrentando o mesmo ângulo que o movimento do corte em si. Ok? Então, se eu estou cortando e meu alinhamento de borda está desligado e eu acerto algo, a lâmina pode apenas rolar para o plano e não fará nada. Mas a katana é perdoável quando com mau alinhamento de borda, então se você cortar algo ou atingir algo e o alinhamento de borda está desligado, porque a lâmina é mais espessa, portanto mais rígida, há menos flexão. Se você tem uma lâmina mais fina e tem mais flexão e você acerta com mau alinhamento de borda, há uma chance de a lâmina flexionar e até mesmo saltar do alvo. Isso não é bom, você não quer isso. A maneira de consertar isso
é com técnica, melhor alinhamento de borda, mas se você fizer isso com uma katana, há uma chance melhor de que ela ainda morda, porque tem mais resistência na flexão e porque tem esse tipo de mecanismo de autocorreção por causa dessa leve curva que novamente corrige a má forma da espada. É por isso que pessoas que têm quase nenhuma experiência, mesmo sem experiência com espadas, podem pegar uma katana e cortar um tatame ao meio, porque a katana é realmente mais fácil de cortar do que outras espadas. É por isso que é um bom cortador. Isso significa que cortará tão profundamente quanto outras espadas, mesmo com espadas que não são tão perdoáveis no corte, não, porque se você tem uma boa técnica, ok, você pode cortar facilmente, tão profundamente e efetivamente quanto o que uma katana pode. A katana é apenas mais perdoável para a má forma e técnica. E então, isso é realmente uma vantagem significativa que você obtém, mesmo tendo uma curva muito leve, né? Você obtém isso com uma curva inversa? Não, na verdade, o inverso parece ser o oposto. Lembra de como, quando eu coloquei lá, quando eu apenas descanso aqui, ela naturalmente rola para o correto alinhamento da borda. Bem, quando você faz isso, ela quer naturalmente rolar para fora do correto alinhamento da borda, ok? E então isso é uma fraqueza com uma curva inversa. Quando você atinge, pode naturalmente, como quando você atinge algo, pode naturalmente rolar e então rolar para o plano, porque pela natureza da geometria da arma, ela quer rolar para fora do correto alinhamento da borda. Onde você conserta isso é com uma técnica, mas isso é uma fraqueza. Mas há vantagens com uma curva inversa que podem, você sabe, equilibrá-la na outra direção para fazer alguém decidir que eu quero uma arma de lâmina de curva inversa, e isso era a alavancagem adicional que você obtém no corte real? Ok. A maneira como podemos, de certa forma, desconstruir a mecânica do que está acontecendo aqui é acentuando a própria mecânica em si. E então, com um machado, ok, o que estou comparando aqui são os pontos de alavancagem que você tem no final dele, em comparação com onde você está segurando, agora com uma curva reversa. O ponto onde termina é mais ou menos onde termina em um machado. É aqui. Então, a curva está curvando para baixo e então está lá, certo? Agora, o que você vai notar se pegar um machado e simplesmente colocar a ponta em qualquer coisa assim e aplicar pressão, você vai descobrir que apenas pela maneira como você está segurando, você consegue aplicar mais pressão e mais força nele. Mas se você inverter isso, e então este é o ponto final da espada, seria com uma curva regular e você coloca a ponta em algo e tenta aplicar força e pressão, você vai notar que meio que se empurra para baixo e é mais difícil aplicar a pressão. E empurrar tanto quanto quando você estava segurando assim. E então o que estamos vendo aqui é a posição, ok? Essa força comparada ao seu ponto de alavancagem e então com uma curva regular, o ponto de alavancagem está abaixo de onde você está aplicando a pressão e então a indicação natural é ser empurrado para baixo como resultado, o que faz você perder alguma da energia e força com o ponto de alavancagem sendo derrubado, mas se você inverter isso repentinamente, ok, de repente o ponto de alavancagem está situado em uma linha mais direta atrás da ponta. O ponto de conexão permite exercer mais pressão. E isso também se aplica quando você vai cortar, você obtém essa alavancagem adicional para aplicar mais força. Então há uma vantagem aí. Você pode realmente produzir mais força com uma curva inversa, mas existem problemas. Um principal é que ela quer sair do alinhamento correto da borda, mas há outra vantagem com a curva e ela não existe com uma tão rasa quanto esta. Isso é no corte, com a proporção real de corte e fatiamento, considerando uma curva tão rasa quanto esta. Isso é apenas um pouco fora do reto. Ok, você não obtém um aumento na proporção de corte, mas se você tivesse uma curva mais pronunciada, que existe em outras espadas como a tolua, que se enquadra na família clássica de cimitarras. Bem, isso significa que quando você realmente golpeia algo, mais da borda entra em contato com o alvo que você está cortando e ele fatia, na verdade corta mais, é um corte de fatia ou um corte de tração, que é mais eficaz do que apenas um golpe estático e plano. Agora, eu realmente comparei isso. Ok, eu fiz modelos 3D olhando para a proporção de corte da curva padrão da katana padrão e a proporção de corte, o aumento é basicamente nada. Ok, não aumenta a eficácia do corte, mas tem outras vantagens com a curva, apenas não a proporção de corte que algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, atribuem quando tentam exaltar as virtudes da katana. A próxima vantagem de ter uma curva inversa é onde a parte da lâmina atinge primeiro, qual parte atinge primeiro, e geralmente será a ponta, especialmente
com aquelas que têm uma curva um pouco mais pronunciada, e especialmente aquelas que têm uma curva mais pronunciada, né? Uma pesada, quando você golpeia com algo, a ponta é a coisa que geralmente atinge primeiro, e isso tem maior poder de penetração, certo? Isso realmente se aprofunda, e agora o sol se foi e está muito escuro. Bem, eu só terei que consertar na pós-produção ou algo assim, mas ainda há outra desvantagem com isso, e é o fato de que a ponta, quando você está tentando, uma vez que você se conecta com o alvo e você golpeia e quer seguir em frente por causa da curva inversa, há uma chance maior de que sua lâmina possa ficar presa no que você está cortando, especialmente se você entrar em contato com osso ou algo sólido, ok? Você pode realmente ficar preso e ter problemas para retirar sua lâmina, e se sua lâmina ficar presa, isso não é bom, ok? Isso é quase morte instantânea, como se você tentasse cortar um Gambison e não conseguisse passar por ele, e então você ficou preso nas camadas, e você está lá, você tem que meio que puxá-lo de volta. Não é para dizer que você ficará preso lá, mas isso significa que o movimento do corte pode ser interrompido e você tem que reverter para puxá-lo para fora. E você não pode fazer uma varredura completa com uma curva regular que você vê aqui. Isso basicamente nunca acontecerá, porque você pode simplesmente fatiá-lo, desenhá-lo através do alvo. Então, quando você acerta, você apenas fatia e desenha através dele, e ele virá todo o caminho. E essa é uma das principais técnicas em que a katana é usada, ok? Grandes cortes de tração, fatiando todo o caminho, ok? Agora, a coisa é que você pode fazer esses cortes de tração de fatia com uma lâmina reta, porque a katana mal tem uma curva onde você golpeia e apenas a desenha. Ok? E porque não há curva inversa, a ponta não vai ficar presa. Então a desvantagem que existe com uma curva inversa não existe com uma katana que tem uma leve curva, e até mesmo espadas que não têm curva alguma, apenas retas. E então, na minha opinião, sinto que há mais elementos prejudiciais com uma espada de curva inversa, como a Daishin Falx, em comparação com uma regular curvada, mas há algumas vantagens. Então não é para dizer que são completamente ineficazes, são armas bastante mortais e viciosas, e a espada de lâmina reversa de Kenshin se enquadra nesse aspecto também, cortaria realmente efetivamente. E porque Kenshin é um mestre, o problema com ele caindo fora do alinhamento da borda não seria um problema. Ele deveria ser tão perfeitamente bom com o alinhamento da borda que, na verdade, ele provavelmente nem precisaria da curva da katana para ajudar com isso. Ele realmente obteria mais vantagens de uma katana de lâmina reta do que uma curvada. E sim, eu sei que a curva está na katana por causa do processo de têmpera, mas isso não significa que é uma qualidade que é, você sabe, inevitável com uma katana, a maneira de fazer uma katana reta, enquanto com endurecimento diferencial é realmente forjar a lâmina com uma curva inversa. E então, quando você a tempera, porque quando você a tempera, há mais argila na parte de trás do que na frente, então isso significa que a parte de trás esfria mais devagar, e então a lâmina realmente se curva um pouco para a frente, e então é dobrada de volta, puxada de volta para esta curva na têmpera, porque há mais massa na parte de trás da lâmina e está esfriando mais devagar, e então é de onde vem a curva natural na têmpera. E como eu estava dizendo, você pode curvar inversamente o ponto de partida, então quando ele naturalmente puxa para trás na têmpera, ele puxará de volta para uma posição reta, então você pode ter katanas retas, que são diferencialmente endurecidas. A ideia de que é impossível está errada. Então sim, Kenshin Homura Sakabato é uma arma eficaz absolutamente, ok? E é um anime divertido e agradável também. Estes são meus pensamentos, análises e desmembramentos. Espero que você tenha gostado e, claro, espero vê-lo novamente. Então, até lá, adeus.